Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Vi um coro de anjos e eu também cantei. E quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Vidas ganhas porque amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então entrou, tocou nas minhas mãos e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz.
hoje eu sou tão feliz. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Todas as igrejas que eu vou me dão um copinho d'água. Hoje não me deram só porque eu estou querendo um copinho d'água, pastor. Poxa, quase sempre estou no púlpito, vem uma aguinha. Hoje não veio. E eu estou com sede. Eu estou com muito calor. No calor eu sinto muito calor. No frio eu sinto muito frio. E hoje eu já me abanei ali de todo jeito e o calor não passou. Irmãos, outra vez bom dia, segunda vez que nós estamos vindo nessa igreja. Para mim é um prazer ser convidado. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Evangelho de João. Tá? Vamos ver se a gente usa esse tempo agora para a gente ter uma compreensão bem interessante do assunto bíblico. Acharam João, irmãos? Vamos lá para o finalzinho, no capítulo 18 de João. João aqui, o livro, a partir desse momento, já começa a narrar os últimos acontecimentos de Jesus. O irmão trouxe logo, foi 2, né, irmão? Bênção dobrada. Coisa boa, mas não está gelada não, tá, irmão? Essa aqui está fresca. Irmãos, com licença. Eu bebi de costa, que é para ninguém desejar a minha água. Então, no capítulo 18 de João, a gente já tem aqueles momentos em que Jesus está passando pelos seus últimos momentos, e já está sendo julgado, já está indo diante das autoridades. Mas há um acontecimento, eu fico olhando assim, porque esse óculos aqui é só para me ler, o resto está tudo bom. Estou olhando muito bem os irmãos de longe, mas esse aqui é só para ler, custou R$15. Então, nesses momentos que Jesus estava passando por esses problemas todos, acontece alguma coisa bem... E todos os autores das lições de escola sabatina, eles dizem assim para a gente: olha, peguem os ensinos e apliquem para os dias de hoje. Apliquem para os dias de hoje. E é claro que nós temos que fazer com que a Bíblia seja autêntica e esteja sempre em evidência. Nós temos que estar sempre aplicando para os nossos dias. Até mesmo porque o povo de Deus é um povo que vem de sempre, e se nós podemos confiar em uma guia, é a Bíblia Sagrada. Ela nos dá entendimento sobre as coisas que precisamos. Qualquer maneira de reformular ou de renovar é ideia de homens. Eu escolhi esse hino quando me pediram para dizer qual seria o hino que deveríamos cantar hoje antes da meditação. E o autor do hino também fez questão de lembrar os irmãos que ensinamentos de homens são falhos, desde que não traga o cunho divino, que é a questão da Bíblia Sagrada. Então, nós estamos passando, eu poderia dizer assim, por momentos difíceis de entendimento, porque há muitas vertentes. E desde que a internet teve essa força, essa mídia toda, estão nos nossos celulares, dentro das nossas casas, então somos informados de muita coisa, é muita interpretação, é muita ideia, ao ponto de, às vezes, a gente acreditar que a teologia está muito perigosa.
Até mesmo porque quando você chama alguém de pastor, a ideia é que ele é uma autoridade o quê? Eclesiástica. E aí fica aquela questão, se ele falou, está falado. Ele estudou e ele então entende da situação. Até o ano de 2000, pela informação que eu tinha, nós tínhamos só no Brasil 3.500 religiões. 3.500 religiões, só no Brasil. E elas aumentavam a cada hora. Por quê? Porque as muitas escolas de teologia, elas foram crescendo, e sempre que foi dado pelo sistema de educação a liberação para que as pessoas pudessem ter a liberdade de ensinar teologia, então se tornou praticamente um meio de vida, de lucro, e dentro dessa questão foram abertas muitas escolas de informações teológicas. Então, quase sempre você está deparando com alguém que diplomadamente ou diplomado possa dizer para você, eu estudei isso aí, eu tenho autoridade sobre isso. Então, tem sempre aquela ideia, leigo e doutor, né? E nós sabemos muito sobre essa diferença do que é ser leigo e do que é ser doutor. Então, a maneira como a autoridade é dada a alguém que foi diplomado, seja pelaquela da esquina, ou seja por aquele grande centro de educação sobre tal formação, leva as pessoas a exercer um certo domínio de público. E isso sem falar nos que têm domínio de púlpito, de falar, de chamar a atenção e principalmente de persuadir as pessoas a seguirem uma ideia, né? Então, Jesus, ele se encontra nesse estado terrível, de momentos difíceis, de tanto sofrimento e tanto problema. Jesus vinha de um caminho, irmãos, numa tentativa de mudar uma coisa que já era muito difícil. Talvez eu possa até dizer assim, ou tomar a liberdade de dizer, que nos dias de Jesus, ele não conseguiu fazê-lo. Normalmente as pessoas leem na Bíblia, alguém diz assim, essa geração perdida. Eu escutei alguns intérpretes dizendo assim, que Jesus se referia às crianças, mas como podia ser as crianças se ele disse que as crianças delas é que era o reino de Deus? Entendeu? Jesus estava alcançando um público maior, de uma mente terrivelmente, deturpada. A gente vê a Bíblia mostrando os discípulos com medo de fantasma, ideias que foram colocadas, situações que foram botadas por muito tempo. Aí Jesus olha para as crianças e diz, neles está o reino dos céus, porque agora Jesus estava querendo que quem ele deixasse fosse fazer uma nova geração voltada para aquilo que nós chamamos de verdade. Semana passada eu tive a oportunidade de ir numa igreja não adventista e então conversar com um líder não adventista. E ele dizia assim para mim, o Velho Testamento não vale mais. Não vale mais. Eu tentava conversar com ele, buscando ideias dentro da situação, né? E na mesma hora que ele aceitava, ele não aceitava. A mente dele flutuava, na mesma hora que ele concordava, ele voltava atrás. E eu pude perceber a dificuldade de uma mente que está o quê? Está o quê? Doutrinada. E não se doutrina da noite para o dia, não, irmãos. Isso é um costume que vai devagar. Quando você pensa que não, o negócio já está com raiz tão profunda que não dá mais para ser tirado. Jesus olhava para aquele povão e dizia, geração perdida. Então Jesus vinha tentando trazer o quê? Algo novo? Não. Gostei muito da lição de escola sabatina do trimestre passado, e eu até disse para as igrejas assim, irmãos, as igrejas que eu tive a oportunidade de dizer, irmãos, guardem essa lição como um livro de estudo. E sempre que vocês tiverem com vontade de estudar a Bíblia, o Velho Testamento,
leiam essa lição, estudem essa lição. E essa lição agora que nós estamos terminando, ela é um complemento da outra. Só que agora o autor pegou a parte do Novo Testamento e elas se completam tanto que teve lições desse trimestre agora que ele repetiu lições do trimestre passado. Se você pode observar isso aí, você vai encontrar a lição que é a mesma coisa, ele quando voltou atrás na questão falando de Moisés, de Deuteronômio, alguns pontos, ele está falando as mesmas lições. Então eu disse, guardem também essa, porque vai servir de força para que a gente possa entender que a verdade está sendo jogada por terra. Nem se está percebendo. Por quê? Porque Satanás não trabalha de maneira brusca. Eu costumo lembrar as igrejas assim, irmãos, sabe quem não sabe se estará vivo amanhã ou não? Somos nós. Todos nós, seres humanos, não sabemos se amanhã nós estaremos vivos. Mas Satanás sabe que mesmo depois da volta de Jesus, ele ainda tem quanto tempo? 1000 anos. E ele sabe que ele não vai morrer amanhã. Então ele trabalha de maneira bem cuidada para que a colheita seja como? Segura. Tá? Nós não, nós muito nos aperreamos e queremos logo produzir, porque a gente diz assim, alguém passa e diz assim, ó, pode ser que no caminho tu morra, e aí como é que fica? Né? Então nós temos assim aquela pressa. Ele não. Ele sempre trabalhou olhando para o tempo e sabendo que ele tem um certo tempo para o trabalho. Então o inimigo de Deus, ele não trabalha assim, ele vem devagarinho, colocando na mente das pessoas, quando a gente pensa que não, a gente está praticando obras que a gente acredita que é verdade, mas ela está fora da verdade. Então, nós temos aqui uma coisa, como dizem todos os alunos e todos os professores. Isto é interessante, né? O aluno na classe, ele sempre vai dizer, o que eu acho interessante, isso é um bordão, o que eu acho interessante, aí o professor diz, é interessante também. Então, interessante, aqui, ó, 18, estão com a Bíblia aberta? No versículo 37. Jesus está na frente de Pilatos. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu disse que eu sou. Para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Um dia desse, eu estava assistindo televisão e lá em casa nós temos antena, porque moramos na roça. Depois que eu larguei o trabalho, então eu fui morar na roça. Depois que eu me aposentei, eu fui morar na roça. É bom, é muito morar na roça. Cadê a professora que estava dando uma aula de astronomia ainda agora aqui? Professora, lá na roça que a gente olha isso aí tudinho, viu? Tá? Depois, eu quero, quando eu vim outra vez aqui, para você dar uma aula de por que as estrelas passeiam assim no céu, assim. Ó. O que é aquilo que passeia assim? Ó? Devagarinho. A gente senta do lado de fora, à noite escura, né? E aí a gente está ali olhando para o céu, aí tem umas estrelas que passam assim, ó. Tem umas que ainda dão tchau para a gente assim. A gente sentadinho. Os meninos querem saber disso aí. Mas na roça a gente vê isso aí, muito, muito show. Muito show. E eu estava assistindo um pouquinho de televisão na antena, porque nós não temos canais abertos. Eu não gosto dos canais abertos. E aí, então, estava passando uma cena do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Mas não é esse agora não, é aquele, daquela vovó gordinha, daqueles meninos logo do início. E estava uma história lá de elaboração deles, e de repente eles falaram da verdade. E a vovó, Dona Benta, disse para os meninos contando uma história, olha, a verdade é uma coisa tão difícil que até Jesus perguntaram para ele o que era a verdade, ele ficou calado. É difícil a verdade. Entenderam? O que será que
Jesus ficou calado na frente de Pilatos? Por que é que ele calou? Por que é que ele ficou olhando para Pilatos e Pilatos perguntou para ele, e o que é a verdade? Voltem para a Bíblia aí rapidinho, tá? O importante é que a gente saia com o entendimento da coisa. Bem aqui no versículo 28, do mesmo capítulo 18 de João, versículo 28, diz assim, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo. Vamos para o 29. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, a gente não tinha entregado ele para ti. Replicou-lhe Pilatos, tomai-o, vós outros, julgai-o segundo a vossa lei. Irmãos, Pilatos, quando ele foi ser governador da Judéia, antes de ser governador da Judéia, ele estudou todo o sistema judaico. Acreditem no que eu estou dizendo para vocês. Pilatos era inteirado no sistema judaico. Quando ele diz para os acusadores de Jesus assim, vocês podem pegar ele e levá-lo e façam o julgamento dele conforme a lei de vocês. Ele sabia do que estava falando. Quando Pilatos pergunta para Jesus, e o que é a verdade? Jesus calou, irmãos. Sabe por quê? Porque não tinha mais verdade. Jesus começou a lutar desde menino, lembrando aqueles homens que falavam com autoridade sobre uma verdade que eles, quando chegar a nós, a gente sabe. Começou a cair por ali, daqui a pouco chega por aqui. Olha aqui, prestem bem atenção. Quando Jesus chegou, a verdade tinha sido jogada completamente por terra. Quem tem a meditação matinal deste ano? Quem comprou? Então, aqueles que estão atualizados nela, eu até diria para vocês, irmãos, que vocês que não compraram a meditação matinal deste ano, vocês estão perdendo muita coisa. A meditação matinal deste ano é uma seleção de assuntos bíblicos feito pela irmã White. Tá aqui, traz aqui, pastor, por favor. Irmãos, é show. Quando eu digo que é show, é porque a gente está olhando muito show por aí que não vale nada. Só que todo dia, de manhã, quando eu abro isto com a minha família, não dá vontade de levantar da mesa do culto. E é só uma por dia. Às vezes eu costumo repetir ela no culto da noite. Porque na roça a gente não tem zoada, entendeu? Aí aquilo lá fica show na mente da gente. Eu vou deixar bem aqui, pastor, para você não ficar andando para não perder caloria. Então, vejam bem, a irmã White, ela disse o seguinte, que a verdade, ela está tão confundida, que é bem fácil ela estar igualzinho nos nossos dias, como quando Jesus veio como Messias. Não tinha verdade. O que era que o sistema religioso estava botando na cabeça das pessoas? O que é que o sistema religioso está botando hoje na cabeça de cada um de nós? Observem, irmãos, que a verdade era tão difícil, ela se tornou tão ruim, tão desconhecida, que quando Pilatos disse assim, então o que é a verdade? Como é que se tira tanta mentira da cabeça de uma pessoa de uma hora para outra? Você já ouviu muitas interpretações sobre isso, não é? Mas olha, o que eu estou confirmando para vocês aqui, com pura teologia para vocês hoje de manhã. Como é que se tira tanta mentira da cabeça de uma pessoa em poucos minutos? Como é que se consegue? Que milagre Jesus tinha que fazer na cabeça de Pilatos para tirar tanta mentira que ele tinha encontrado no sistema religioso que regia aqueles dias? Jesus ficou calado. Faltava poucas horas para Jesus morrer. É como se Jesus pudesse dizer para ele,
Não tenho tempo para tirar as mentiras que foram te ditas. Não tenho tempo para reformar toda uma mente que foi educada durante todo esse tempo de uma maneira diferente. Irmãos, eu quero dar uma informação para vocês, ou melhor, lembrar a igreja de uma coisa que vocês sabem. Quando você passa a última página do Velho Testamento, que você encontra o livro de Malaquias, você está encontrando ali vou corrigir. O penúltimo profeta da velha dispensação, ou da velha lei. Porque o último foi João. Vocês sabem disso, né? Então, o penúltimo. E depois de Malaquias, tem aquela página que é limpa e vem logo o início do Novo Testamento. Aquele período lá é como se o tradutor da Bíblia, se os construtores da Bíblia tivessem dizendo, ó, esse período aqui durou 400 anos. De Malaquias até o nascimento de Jesus, 400 anos. A verdade foi sendo distorcida. Irmão, se você agora está dormindo, se você agora não está com vontade de escutar, escute agora. A verdade passou 400 anos sendo distorcida. Distorcida. Quando Jesus levantava em seus discursos e dizia assim, ó, vocês estão seguindo doutrinas que são doutrinas de homens. Vocês estão vivendo tradições que são tradições que ocuparam o lugar da verdade. Para lembrar a igreja, no nascimento da igreja de Jesus Cristo, Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ensinar uma coisa que era completamente diferente. Você sabe o que foi que disseram os líderes judaicos para os líderes romanos? Esse homem, ele está ensinando coisa que é contrária às nossas... Quem me ajuda? As nossas doutrinas. Ele está ensinando e falando muitas coisas nas sinagogas e pelas ruas que são contrário àquilo que nós entendemos como sendo de Deus. Jesus não sabia o que fazer para fazer com que a coisa funcionasse. Levanta 12 homens que levantam a sua igreja, e a sua igreja agora começa a fazer um sentido diferente. E isso causou um rebuliço, um problema tão grande dentro de Jerusalém e nos arredores, que isso causou uma perseguição terrível aos discípulos e a todos que vieram aceitar o caminho de Deus, que os homens estavam dizendo que era contrário à vontade de Deus, porque era Jesus que estava ensinando. Nós temos aqui, ó, eu ver se eu pego aqui rapidinho, Mateus, vamos lá em Mateus, para que a gente possa ver uma coisa bem interessante, irmãos. No livro de Mateus, no capítulo 16, capítulo 16 de Mateus. Aqui todo mundo conhece esse episódio, a gente está sempre lendo os evangelhos e encontra esse episódio. Neste episódio que Mateus narra, Marcos faz lembrança, no livro de Lucas, Lucas pega outro sentido, mas dando a mesma finalidade, e diz assim, ó, a partir do versículo 1, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu, chegada a tarde, vocês conhecem a situação do céu quando está avermelhado. E pela manhã, vocês dizem, haverá tempestade. Aí no versículo 4 ele diz, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando eles, retirou-se. Não tinha como Jesus dar sinal para eles, irmãos. Sabe, lá em Nazaré, quando Jesus começa o seu ministério, Nazaré quis apedrejar Jesus. Sabe por quê? Porque desde o início, Jesus mostrava para eles a Bíblia e eles estavam entendendo de outro jeito. Irmãos, isso é assim agora. É desse jeito. Olha, nós não estamos livres disso aí, não. É difícil conversar.
é muitas ideias, muitas interpretações. Sabe, antigamente, bem antigo, era proibido os súditos e aquilo que era chamado de população comum ter acesso aos escritos. Porque imaginava-se os grandes homens que tinham entendimento de certas coisas, que por não ter entendimento, eles iriam distorcer. Só que isso criou uma baderna tão grande que os que não sabiam, não sabiam. E os que sabiam, faziam o que queriam, porque diziam saber. Eu conheci um pastor, um amigo, ele chegou e disse no púlpito: quem sabe o que eu vim pregar? Ninguém levantou a mão. É claro, ninguém sabia. Ele disse: então, já que ninguém sabe, então eu vou me embora. E foi embora. No outro dia ele voltou e perguntou: quem sabe o que eu vou pregar? Todos levantaram a mão. Ele disse: já que vocês sabem, então não precisa eu pregar. E foi embora. Assim que ele foi embora, a congregação fez uma reunião e disse: agora nós vamos fazer o seguinte: amanhã o lado direito diz que sim, o lado esquerdo diz que não. Aí ele chegou no outro dia e disse: quem sabe o que eu vou pregar? Aí o lado esquerdo levantou a mão, o lado direito ficou baixo. Ele disse: então quem sabe diz para quem não sabe, e não precisa eu pregar. Irmãos, isso é uma crítica dos nossos momentos, entenderam? Hoje todo mundo sabe de tudo, e a internet está aí para ensinar tudo para todos. Você sabe qual é a dificuldade de quem pode ou tem condição de falar a verdade, de tentar persuadir uma mente que está adulterada por um sistema religioso caído e de muitas mentiras? Às vezes, sabe o que a gente faz? Diz assim, ó: irmão, você tem razão. Desenvolveu-se uma faculdade chamada, não sei se eu vou falar a palavra certa, é coach, né? Conhecem, irmãos? Quem conhece o coach? Você conhece? Vê se eu vou dar a informação certa, tá? Porque eu sei e não sei. Eu vou visitar você e você defende que o B é que está certo, então eu fico junto com você. Isso não é um bom relacionamento? Você faz assim, né? Mas eu vou visitar a sua esposa, ela defende que é o A. O que é que eu faço? Fico do lado dela. Será que isso é um trabalho certo ou é um trabalho de jogar a verdade de lado e seguir o caminho para que eu seja teu amigo e amigo dela? Isso é um sistema caído, irmãos. Isso é um sistema que a igreja não está sabendo dessa situação. Mas talvez eu possa visitar você e você diga para mim: sabe, eu acho que se a gente comer isso não tem problema. Aí eu digo para você: então me dá um pedacinho. Entendeu? Aí você me dá um pedacinho. Aí eu vou chegar lá na casa do moço aqui. Como é o seu nome, jovem? Oi? Rafael. Aí Rafael vai dizer para mim: eu tive na casa... Como é o seu nome, irmã? A pianista. Aí você diz para mim: eu tive lá na casa da Juliana e ela me deu um pedaço disso assim, assim, e eu acredito que isso não eu devo comer. Aí eu digo para você: pois é, joga fora. Não come não, mas eu comi na casa dela. Entendeu? Isso estava assim no tempo de Jesus. E aonde é que ficou a verdade nessa história? Aonde ficou a verdade nessa história? Como defender a verdade? Como estar na casa de alguém que tem autoridade? Como é o seu nome, meu irmão? Pablo. Pablo é o governador daqui de Minas Gerais. E aí eu vou... É melhor do que o cara da droga lá de Medellín, né? Pablo, né? É outro Pablo, né? Aí eu vou visitar Pablo, ele é uma autoridade governamental e Pablo defende uma tese, uma ideia, uma doutrina. E eu não posso te ofender, né, Pablo? Afinal de contas, você é o governador e eu sou mensageiro da verdade. Como é que eu vou dar minha cabeça a prêmio desse jeito? Afinal de contas, olhando para o passado, muita gente, para querer dizer a verdade, cortaram-lhe a cabeça. Eu quero ver uma situação aqui com vocês de Jesus Cristo. Situação de Jesus Cristo. Sabe, ele estava num discurso bem acirrado
e ele estava fazendo um discurso muito bonito. É no livro de Mateus, não precisa você sair, você fechou a Bíblia, agora vai ter que abrir de novo. Deixa eu comungar isso aqui com vocês. No livro de Mateus, no capítulo 20. Já acharam? Está no ponto? Mas eu ainda não achei o meu. Eu acho que eu perdi, irmãos. Tem hora que eu sei e não sei. Não se preocupe com isso, não. É Lucas. Lucas é melhor. Mateus é muito resumido. Pegue o livro de Lucas. No livro, Lucas, ele fez questão de falar para a gente um episódio que teve Jesus num dos seus discursos. Prestem bem atenção para isso aqui, irmãos. Liguem com o que já foi falado. Pensem em você querendo dizer a verdade. E agora você está na casa de autoridades. Pessoas que podem tirar você ou colocar você. Pessoas que podem levantar você ou baixar você. Primeiro, que eu fugi um pouco da questão do sinal que os judeus pediram, que os fariseus e saduceus pediram, e Jesus disse, não vou dar nenhum sinal para vocês. Nenhum sinal. Sabe por que Jesus negou o sinal? Porque eles queriam um sinal conforme o que eles pensavam da verdade. Por isso que eu voltei atrás e falei de Nazaré. Quando Jesus entrou em Nazaré pela segunda vez, que ele volta e anuncia o ministério dele, que tem em Lucas capítulo 4 ou 6, que ele começa a narrar a profecia de Isaías. Se vocês pegarem na própria citação da Bíblia, isso aqui é muito importante. Se você pegar na própria citação da Bíblia, o que Isaías está falando, Jesus deixa de falar o último pedacinho do texto. E por Jesus ter deixado de falar o último pedacinho do texto, isso gerou uma zanga muito grande nos judeus. Por quê? Porque quando eles liam o texto de Isaías, eles se deleitavam no final que dizia assim, então será destruído todos os vossos inimigos. Era essa parte que eles gostavam. Mas quando Jesus não recita ela e para um pouquinho antes, eles já ficaram meio que olhando para Jesus do que é que ele queria chegar. Aonde é que ele queria chegar? Na situação do sinal que os fariseus e saduceus pediram, é que eles queriam um sinal conforme o que eles pensavam. Jesus disse, nenhum sinal vos será dado, a não ser o qual? O de Jonas. Eles tinham esquecido. Estava lá atrás, era um profeta bem antigo, porque de Malaquias para eles já fazia 400 anos. A verdade vinha sido jogada por terra, que até do Messias eles tinham esquecido. Como é que Jesus podia dar um sinal? É a mesma coisa, irmão, como a gente conversava ainda há pouco, e eu dar a você o B como certo. Você disse para mim na visita, irmão Nivaldo, me diz uma coisa, quem está certo, é o A ou o B? Eu sei que você defende o B porque eu fui treinado por uma técnica chamada coach, que faz com que eu tenha uma certa habilidade psicológica. E eu começo a ver que você é mais pro B do que pro A. Eu já percebi que quando eu disser o B, isso vai te agradar. Você diz, me dá um sinal, eu digo o B. Aí você, que maravilha! Os saduceus e os fariseus queriam um sinal conforme eles deduziam e ensinaram o que eles chamavam de verdade. Jesus disse, não vou dar sinal para vocês nenhum. Por quê? Porque o único sinal que eu posso dar para vocês é que vocês devem compreender o que falava de mim lá no Velho Testamento, e vocês não querem aceitar. E vocês não querem aceitar. Que sinal eu vou dar para você? Qual é o sinal? Para satisfazer o teu ego? Mas depois desses discursos, nós temos aqui Lucas, eu dei o capítulo para vocês? Capítulo 11, para todos que estão interessados. Isso é muito bom, irmãos. Eu gostei da oração, eu estou percebendo tudo. Lição de escola sabatina,
ensinamento, eu estou lá ligadão, tá ligado? Estou ligadão, percebendo todas as frases que são tendo dito. Aquele irmão orou e disse: Senhor, abençoe o mensageiro para que ele fale do seu amor, da esperança e nos dê uma Eu acho que nem tu lembrava do que tu falou, lembrava? Lembrava, irmão? Tem certeza, irmão? Vocês compreendem como é que é a situação? Aí eu disse, é aí que eu me encaixo. É na Irmãos, o que eu estou lutando com os irmãos aqui pela manhã, é que vocês devem ficar atentos. O perigo não está do outro lado do continente, o perigo está aqui, do seu lado. É no instante que você não perceber, ele lhe colhe. Observa só, Jesus faz esses discursos, então ele é chamado para uma reunião. Um dia eu fui chamado para uma reunião, viu, pastor? Eu fui chamado para uma reunião muito interessante. Sabe o que foi feito na reunião? É que eu deveria encabeçar, né, ali, a escolha dos novos líderes da igreja. Então, fulano, cicrano, beltrano e mais fulano, mais cicrano, já saía daquela reunião determinado que eles seriam na igreja. Quando eu levantei, disse, não, peraí, aqui está acontecendo um problema. Pelo que eu sei, na reunião de comissão, quem decide é o Espírito Santo. Mas é vocês que estão decidindo? Assim você nos ofende. Você já imaginou você chamar o pastor da igreja para fazer um tipo de trabalho desse? Peraí, não disse que eu vou lembrar. Haroldo. Hein, Haroldo? Aí as autoridades, os homens bem posicionados da igreja, te chamam e dizem, Haroldo, vem cá. Nós vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos decidir logo aqui, que na hora que começar lá a reunião, a gente já sabe quem aqui vai ser e está decidido. Que situação, né? Jesus, irmãos, era um homem namorado. Vocês entendem a palavra namorado? Jesus foi namorado desde menino. Quando Jesus chegou no templo de Israel e ele começou a falar daquelas coisas maravilhosas, os professores de Jerusalém, eu quero esse menino como aluno. Eu quero esse menino como aluno. Vocês sabem por que Gamaliel é famoso na Bíblia? Por causa de quem? Por causa de Paulo. Porque se Paulo não tivesse se sobressaído, Gamaliel não era falado. Então, em Israel, isso girava. O que faziam os professores? Saíam pesquisando entre os meninos qual era os de mente aberta, aqueles gênios. Por quê? Porque ele queria levar aquele menino para a classe dele. Porque na hora que aquele menino se destacasse, o que era dito? Isso é aluno de fulano. O cara é bom. Entendeu? O aluno dele. Quando Jesus começou a falar aquelas coisas maravilhosas, eles começaram a namorar Jesus. Eu quero esse menino na minha classe. Eu quero esse menino na minha classe. Então, coisa boa era fazer uma reunião com Jesus e calar Jesus. Você sabe qual é a melhor arte que se tem para calar alguém? É dar alguma oportunidade para ele de direção, de poder, de autoridade. Na hora que ele recebe, ele esquece todos os seus conceitos e segue na frente, até exageradamente, ao ponto de fazer com que as pessoas que conheciam ele digam, eu não estou conhecendo fulano. Eu não estou conhecendo fulano. Salomão diz assim, vocês querem ver uma coisa estranha? É só uma expressão bíblica que tem um bom entendimento. Dê a liderança da casa para a governante que um dia foi escrava. Ele diz assim, quer ver uma coisa interessante? Pegue a governanta da casa quando a esposa do dono morrer e case ela com ele. Ele está dizendo que tudo vai ser exagerado, porque, irmãos, Jesus foi chamado para uma reunião. É hora de dar para Jesus um posto. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um episódio na sua história muito interessante, e eu quero lembrar os irmãos. Nos Estados Unidos havia um grande pregador chamado... Esqueci agora. Tem alguma coisa com Ford. Não. Esqueci agora.
o primeiro nomezinho dele. Ele começou a misturar a mensagem de Deus. Começou a misturar a mensagem de Deus. Os líderes nesse tempo da igreja nos Estados Unidos ficaram apavorados com o que ele estava fazendo no interiorzinho próximo de Washington. E disseram assim, vamos fazer o seguinte, seguiram pelo caminho torto, né? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar ele e vamos dar um posto bem destacado para ele aqui dentro da associação, porque talvez ele se aquete do que ele está fazendo lá. Ele era terrível, mas ele persuadia mesmo, sabe? Ele, então, lutava muito pela questão da imortalidade da alma, e ele fez uma misturada, mas ele era muito forte nas persuasões dele. A igreja trouxe e disse assim, ó, vamos trazer esse peixinho do aquário e botar ele dentro de um oceano, que aí ele não vai saber mais o que fazer. Pois eles trouxeram ele de dentro do aquário e botaram no oceano, ele quase arrebenta com a igreja adventista. Entenderam, irmãos? A ideia dos homens sempre foi essa, querer comprar você e a mim para que a verdade não seja falada. Então, o que é dito pelo Espírito de profecia? Que Deus está, sabe, com muita vontade de homens e mulheres que não se compram. Todo mundo conhece essa frase. Mas pelo que nós estamos sendo vendidos, pelo que nós estamos nos vendendo. Entenderam, irmãos? Então Jesus foi chamado para ser comprado ou se vender. Vamos ler? Aqui, ó. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 37. Olhem bem com atenção a leitura que está na vossa mão. Ao falar Jesus estas palavras, quer dizer, no discurso que ele estava falando, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. Isso quer dizer que o fariseu já tinha planejado tudo e levou a turma, os outros companheiros. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Quer dizer, não chegou apoiando nem B, nem A. Chegou mostrando o verdadeiro procedimento. O Senhor, porém, lhe disse, vocês, fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Para que a gente não demore muito, você vai ler até o 44 em casa e vai ver que Jesus, levante a cabeça, olha só um pouquinho para cá, e Jesus foi convidado para almoçar, digamos que foi um almoço, e ele se sentou na mesa e todo mundo estava esperando que ele fosse deliciar ali a comida, mas Jesus começa a fazer correções. Na casa das autoridades, ele começa a fazer correções. Então, Jesus começa a se portar de uma maneira que, se você for saber sobre ética, ele se portou de maneira, parece que indevida, né? Ora, eu convido você para almoçar lá na minha casa, aí quando você chega, você entra e começa a dizer assim, essa cadeira está quebrada aí do lado. E, ó, a mesa. Aí eu digo para você, irmão, eu não estou entendendo, convidei você para vir almoçar na minha casa, você chega aqui, começa a estar botando defeito em tudo, acho que não está certo, né? Você não é um bom visitante. Jesus tinha um trabalho a ser desenvolvido e precisava desenvolver. E ele conhecia o que estava no coração deles. Entenderam, irmãos? Aí Jesus começa a se portar, que parece que de maneira indevida. Outra coisa que, lá vai eu usar aquele bordão, outra coisa interessante, né, que todo mundo deveria lembrar, é o seguinte, é que todas as vezes que a gente ouve sobre Jesus, parece, as pessoas dizem assim, Jesus repreendia com lágrima nos olhos, não é? Jesus tinha uma expressão de amor quando falava das pessoas que estavam erradas. Já o pastor Haroldo, não. Ele chega e fala assim, desse jeito para a gente, e fala daquele jeito. Ah, não concordo com isso. Não concordo com isso. O pastor Haroldo devia ter mais ética, ele deveria ter mais educação. Aí o pastor Haroldo chega e diz assim, ô irmãozinho, não é assim, irmãozinho. Você, pastor Haroldo, o senhor está se metendo na minha vida? É isso que você está fazendo?
Não, irmão, mas sabe o que é? Porque eu sou um ministro do Senhor e eu preciso, sabe? Porque se eu não o fizer, Deus vai tomar conta de mim. É de mim que Ele vai tomar conta. Ele vai pedir conta para mim. Ah, o pastor está se metendo na minha vida, isso não está certo. E ele deveria ser mais cuidadoso. Normalmente as mensagens são assim, ó. Deveríamos pegar e ser mais amorosos quando a gente chamasse a atenção de alguém. Jesus era amoroso, era de uma... Como será que isso procedia, irmãos? Olha só a partir do versículo 45. Jesus tinha feito muitas repreensões. E quando chega a partir dessa passagem aqui, diz assim, ó, então respondendo um dos intérpretes da lei, que no caso era um escriba, disse a Jesus, mestre, você dizendo estas coisas, você também nos ofende a nós outros. Aí Jesus olha para ele e diz, ai de vocês também, intérpretes da lei, porque vocês sobrecarregam os homens com fardos superiores às suas forças, mas vocês mesmos nem com o dedo querem carregar. Irmãos, sabe por que eu estou tocando nesse assunto aqui? É que ultimamente a verdade tem ofendido. Entenderam? Por que a verdade tem ofendido? Porque a verdade foi jogada por terra, ou está sendo jogada por terra. Quando eles dizem assim, você está nos ofendendo, mas Jesus não falava com amor? Jesus não falava com semblante de carinho? Isso quer dizer que por mais que alguém chegue na sua casa, na minha casa, para me dar uma pequena advertência, eu não gosto, então ele pode ter o semblante mais amável ou a boa intenção melhor que ele tiver, não vai me fazer bem. E eu vou sentir como uma ofensa. Irmãos, como é que a gente faz para falar a verdade? Como é? Quando a verdade não tem mais força, se ela está sendo mudada dia a dia. Então, eu vou lembrar uma coisa que Jesus disse, para a gente poder encerrar. O horário está lá em cima. Jesus diz assim, ó, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Os fariseus disseram, nos libertará de quê? Nós não somos escravos. Mas Jesus estava dizendo que a verdade nos libertará de quê? Da mentira. Agora, como saber o que é mentira e o que é verdade? Essa palavra de verdade e mentira, ela está tão difícil que trocar a palavra mentira por uma palavrinha mais bonitinha. Como é o nome? Quem me ajuda? Fake news. E isso é fake news. E como é que eu vou saber o que é fake news? É uma maneira de esconder mais um momento a mentira? Não pode se dizer, isso é mentira. Não, diz bonitinho, ó, isso é fake news. Fica mais interessante. Aí Jesus foi e disse assim para a sua igreja, vou encerrar com isso aqui. Vai ter uma música depois, pastor? Agora? Não? Não? Então eu posso encerrar e já convidar a igreja para ficar em pé, para cantar ou para orar? Para cantar o mesmo hino? Então, irmã, você pode tomar logo posição aqui. Então Jesus deu uma lembrança para a igreja que não deve sair da sua cabeça nunca. Olha, esse meio aí, que até da vez que eu vim aqui, o pastor Haroldo falou que realmente está ajudando muito, muitas pessoas estão assistindo as pregações que são aqui feitas, e ligam para ele, né, pastor, agradecendo. Ótimo, maravilhoso, mas a ideia é, quem você está escutando? O que é que você está ouvindo? O que é que você está deixando entrar na sua casa dia e noite? É verdadeiramente a mensagem do Senhor? Então Jesus disse assim, ó, examinai, vamos lá? E nós sabemos disso, irmãos. Então, uma congregação que vai ajudar um ministro é uma congregação que
pesquisa a palavra de Deus. Ele não vai ter problema, irmãos. Ninguém vai ter problema. Porque na hora que... Rafael, é? Mas eu lembrei teu nome. Na hora que Rafael chegar e disser para Débora, por que não fazemos assim? Aí Débora diz, beleza, está escrito dessa maneira. Mas quando Débora não pesquisa, e Rafael diz, façamos assim, aí Débora diz, por quê? Eu não concordo. Mas Débora, está escrito, esse é o teu jeito de ver, não é meu jeito de ver. Assim estava aquela geração, aquela geração que não sabia mais o que era verdade nem mentira. Vamos subir, vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar Dar-nos a Bíblia, que foi o hino inicial. Então não esqueçam, verdade é verdade e mentira é mentira. Se você tiver que falar a verdade, só peça para Deus para saber como falar essa verdade, mas não abra mão dela por causa dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Essas foram as dificuldades de Jesus. Ensinamentos de homens são falhos, que diz de Deus o livro então, que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre saber, seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar. Outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre saber, seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Ao vir ao Mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei, há de achar-vos justificados, ao meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre saber, seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Então vamos agradecer ao Senhor por esses momentos. E, irmãos, desculpem qualquer coisa, tá? Eu não chorei, nem fiquei com semblante de amor, mas eu não quis desagradar ninguém. Então vamos orar ao Senhor. Bom Deus, te somos gratos por sua misericórdia e sua bondade para com a tua igreja. Somos gratos pela vida que nos dá e pela insistência do Espírito Santo para que possamos aprender a verdade. Queremos te pedir que continue nos guardando do mal e do pecado. E assim, Senhor, te somos gratos por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Continue conosco no decorrer deste sábado, pois nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.